Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos nessa noite continuar a nossa jornada pelo livro de Cântico dos Cânticos. Nós vamos continuar a nossa jornada de noiva para conhecer o nosso noivo. Nós vamos continuar a jornada pelo amadurecimento do nosso amor pelo nosso noivo, pelo nosso amado. Amém? Eu faço esses arquivos e eu vi que esse é o 6º arquivo, então já estamos há 1 mês e meio e falando sobre esse assunto, né? Já falamos 6 vezes. E a cada vez que nós vamos mergulhando nesse livro, que nós vamos mergulhando nessa carta, vamos mergulhando nessa declaração de amor, nessa carta de amor, nesse cântico, eu não sei vocês, mas eu vou ficando cada vez mais maravilhado com o nosso amado, com o nosso noivo, com aquele por quem a nossa alma anseia e espera. E se não é o seu caso, deveríamos ser. Ansiar estar com o nosso noivo, ansiar estar com o nosso amado. E na noite de hoje, nós vamos entender um pouco a respeito da importância, nós vamos entender um pouco a respeito da necessidade de aumentarmos e buscarmos uma maior revelação, do noivo, conhecer o noivo e o seu amor. E mais uma vez, vale a pena sempre reforçar, esse estudo não é algo que eu preparei, esse estudo, ele chegou até a mim e eu tenho seguido nele, mas vale a pena reforçar que esse estudo, ele é preparado por esse pastor chamado Mike Bickle. Ele é o pastor da Casa de Oração, da Casa Internacional de Oração na cidade do Kansas, dos Estados Unidos. E a versão que tem chegado até a mim é uma versão que tem sido ministrado pela Val Gonçalves, do Jesus Copy. E se vocês buscarem ali no YouTube deles, o estudo Paixão pelo Noivo, vocês vão encontrar esse material. Como eu coloco aqui, é baseado, é inspirado, não é 100% o conteúdo deles, assim como o bispo, né? O Espírito Santo, assim como o bispo com relação aos estudos, nesse caso também o Senhor ele tem dado a linha mestre, digamos assim, através desse estudo, mas o Senhor tem compartilhado algumas coisas no meu coração e aquilo que eu tenho compartilhado com vocês. Amém? Então, para aqueles que puderem estar em pé, eu gostaria que se colocassem em pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. O livro de Cantares, então, no capítulo 1, nós já falamos a respeito dos 11 primeiros versículos do capítulo 1. E hoje nós vamos falar dos versículos que vão do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de Engedi ou de Engedi. E nós aqui estamos falando sobre uma necessidade, e esse texto, ele vem expor a nós uma revelação a respeito do noivo. Esse texto, ele vem trazer a nós qual é o resultado de buscarmos uma revelação a respeito do nosso noivo, a respeito do nosso amado. Sabe, queridos, é uma realidade, infelizmente, na igreja, de uma forma geral, que muito se fala a respeito de tudo, menos a respeito de Deus. Quando nós somos chamados a ser povo dele, nós somos chamados a ser filhos dele,
Nós somos filhos de um pai que talvez muitas vezes a gente nem conhece direito. Ah, eu sou filho de Deus. Tá bom. Você sabe o que ele gosta? Será que como filho de Deus... Desculpa. Será que como filho de Deus a gente sabe o que ele não gosta? Aqui no livro de Cântico dos Cânticos, e assim também como vemos no livro de Apocalipse, nós, a igreja, somos chamados a noiva de Cristo. Será que nós conhecemos o nosso noivo? Será que nós temos dedicado tempo a conhecer esse noivo? Ou será que a gente está preocupado, na verdade, com a conta que eu vou pagar amanhã? E eu estava tanto querendo aqui, Gu, ouvir numa palavra aquele texto de Filipenses 4:17, se eu não me engano, que diz que tudo posso naquele que me fortalece, e que você pegasse essa palavra e me dissesse assim, olha, a partir de amanhã, não se preocupa, porque você tudo pode naquele que te fortalece, quando que esta aplicação dessa palavra ela é errada. Mas é isso que as pessoas querem ouvir, não é? É isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir a respeito daquilo que me faz bem. E por conta disso, a igreja, ela tem desviado o seu caminho. E por conta disso, a igreja não se dedica a conhecer o seu noivo. Porque afinal de contas, o que eu ganho com isso? Você ganha tudo. Na última terça-feira foi uma bênção, Pata. O estudo foi realmente uma bênção. Porque na última terça-feira foi dito que Jesus é tudo o que nós precisamos. Porque foi dito que quando você procura a glória de Deus, na verdade a glória de Deus é Cristo, não é poder. É a revelação dele. Ele é a glória de Deus, está lá em João 1. Mas nós não queremos saber do Cristo, nós queremos saber das bênçãos dele. Mas nós não queremos estudar sobre ele, nós queremos que ele resolva os nossos problemas. Anteontem nós estávamos assistindo um vídeo de memes em casa. E esse vídeo de memes, ele era um casal. E esse casal estava andando pela cidade e a mulher vira para o marido e fala assim, escuta amor, a gente vai ter que ir a pé até a casa da minha mãe. Ele falou, não, eu aluguei um carro para a gente ir. E aí quando eles chegam, uma carroça. Ela fala assim, eu vou de carroça? Ele fala assim, é o que eu consegui pagar. E ela vira e fala assim, esse negócio de casar por amor não está dando certo. No final ele não tinha nem dinheiro para pagar a carroça, o homem mandou eles irem a pé. Ele falou, já que é para a casa da tua mãe, a gente vai a pé mesmo. Se não quiser, a gente não vai. Mas tudo isso para dizer o seguinte, nós tanto falamos no nosso dia a dia, na nossa vida, de casar por amor, mas quando a gente fala a respeito do nosso noivo, a gente está de olho, na verdade, na herança. Quando a gente fala do nosso noivo, a gente está preocupado, na verdade, nas tesouros e riquezas que ele tem, na sabedoria que ele pode dizer. E tudo isso é válido. Mas ele tem muito mais. Ele tem muito mais. O Senhor ele tem falado muito ao meu coração esses dias, através de alguns cânticos, eu até compartilhei um com a Pata, depois do estudo que foi dito, porque eu achei que foi tão em linha. Porque nós não precisamos de bons conselheiros. A gente não precisa de pessoas que nos digam por onde andar. Essa semana eu li uma reportagem a respeito de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo de hoje, talvez eu não vá precisar dizer quem, que tem grupos que se reúnem para falar a respeito dele. E eles oram. Na verdade, eles não oram. Eles têm um momento de reboot. É um reset. É um carregar de novo. E uma das pessoas que estava naquele lugar, ela fala assim, olha,
Nós o admiramos porque Deus fala com ele e ele vem e nos fala coisas que Deus não fala conosco. É esse tipo de pessoa que está cheio na igreja. Eu não preciso conhecer o meu amado. Eu não preciso conhecê-lo. Porque na verdade alguém vai conhecer e vai contar para mim. Alguém vai me dizer tudo o que eu preciso saber. E aí quando ele me disser tudo aquilo que eu preciso saber, está tudo certo. A Bíblia ela nos conta a história de um povo inteiro que chegou uma vez e chegou para um homem chamado Moisés e falou: Moisés, vai lá você, conversa com Deus, depois você volta e nos diz o que fazer. E esse povo, enquanto Moisés estava 40 dias e 40 noites no topo de um monte falando com Deus, aquele povo estava lá embaixo falando assim: e aí, quando que a gente vai começar a ir para a terra prometida? Afinal de contas, a gente tem que chegar lá logo. Olha, esse Moisés está demorando demais. Era só para ele falar: ó Deus, estamos aqui e seguir viagem. Olha, esse Deus eu não sei não, porque desde que o Moisés subiu lá, a gente só vê fogo, a gente só vê nuvem, a gente vê raio. Ó, o Moisés virou pó. Vamos seguir viagem sem ele. Vamos fazer melhor. Olha, vamos aqui então fazer um bezerro de ouro e vamos aqui falar para todo mundo, falar assim: pessoal, este bezerro de ouro foi quem nos tirou da terra do Egito e vamos adorar a ele. Ai, que absurdo, Gu. Pois é, todo mundo foi. Inclusive Arão. E aí quando Moisés voltou e perguntou para Arão, Arão fala assim: não, então, ó, me deram tudo ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mas tudo isso para dizer que enquanto tinha um povo inteiro preocupado naquilo que Deus tinha prometido para ele, havia um homem, na verdade dois. Porque enquanto Moisés estava no alto do monte, Josué estava no pé do monte. Dois preocupados em se relacionarem com Deus. E esses dois eram aqueles que acabaram sendo usados pelo Senhor para guiar o povo. Esses dois foram os instrumentos de Deus para mostrar àquele povo que eles estavam agindo errado. E nós devemos então entender a importância de conhecer o nosso noivo, a importância da gente conhecer o nosso amado, a importância de nós termos a verdadeira revelação dele. Sabe por quê? Porque um dia as coisas vão ficar mais difíceis. Há poucos dias atrás, mais de uma semana atrás, um furacão chamado Helene passou pelos Estados Unidos. A cidade onde nós morávamos ficou embaixo d'água em muitas partes. 200 pessoas morreram. Muitas regiões ficaram alagadas. Eu não sei o número atual, mas eu lembro de ter visto algumas vezes, alguns dias atrás na TV, naquele dia, no estado de São Paulo, havia quase 90 pontos de incêndio nas florestas. Irã atacou Israel. Israel disse que vai atacar o Irã. O Líbano está em guerra com Israel, praticamente. A Rússia e a Ucrânia não acabou ainda. Alguns meses atrás, numa viagem de trabalho, encontrei um colega que é da China. E aí eu, meio com medo, meio com dedo, perguntei para ele, falei assim: Henry, e aí? E Taiwan? Ele falou: Carlos, até 2027 vai ter guerra. Mas a gente não quer. Quem está nos forçando é os Estados Unidos. E tantas outras coisas. Só para dizer o seguinte, pessoal, o tempo continua o mesmo. O mundo continua caminhando para a volta de Jesus.
Jesus vai voltar. Mas até lá, como dizem por aí, o bicho vai pegar. E o que conhecer a Cristo vai me ajudar nisso? Em tudo. Porque se nós não tivermos convicção de quem Ele é, se nós não tivermos convicção do seu amor, se nós não tivermos convicção de quem é que nós estamos ansiosos para encontrar, a gente vai vacilar. A gente vai fraquejar. A gente vai andar para trás. A gente vai abrir mão. Porque não é fácil. Nós temos a bênção de Deus nos dias de hoje de viver num país onde o culto é livre. Eu não sei quanto tempo isso vai ficar. Mas se hoje entrasse alguém aqui por essa porta, apontasse para nós uma arma e dissesse: abre a mão do teu Deus e eu te deixo viver, mas senão eu te mato. Será que a gente ia abrir mão? Ou pior, pai e mãe, se eles pegassem os nossos filhos e falassem: abre mão do teu Deus, senão eu mato ele ou ela. E aí? Essa escolha a gente faz todos os dias. Em escalas maiores ou menores. Todos os dias nós temos que optar seguir a vontade de Deus ou não. E para a gente saber, para a gente saber a vontade de Deus, mas principalmente para a gente poder ter convicção em não optar por aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer, se a gente não sabe quem Ele é, se a gente não tem essa revelação a respeito dEle, a gente faz o que a gente acha melhor. Então, queridos, essa palavra, esse estudo que nós vamos fazer hoje, esse mergulhar na palavra do Senhor, ele é importante para a gente abrir os nossos olhos no seguinte sentido: nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer a quem nós temos entregue a nossa vida. E se a gente não agir dessa forma, um dia a gente vai vacilar. E por isso, então, é importante nós entendermos, então, e aqui nesse texto, nós vamos ver, então, a respeito dessa revelação de quem é Cristo para você, quem é Cristo para mim, o que Ele fez, qual é a importância dele na nossa vida. Se alguém te perguntar hoje, por que você então se diz cristão, você sabe? Então é importante nós estarmos atentos e nós então pararmos e analisarmos a respeito de quem é o nosso amado. E nós vamos começar então esse versículo 12, quando ele fala que o rei estava em seus aposentos e o meu nardo espalhou a sua fragrância. Ele está falando a respeito de um momento de comunhão. Em algumas versões, ao invés de falar o rei estava em seus aposentos, diz que o rei estava à mesa. A mesa, aposento, é um lugar de comunhão. É um lugar onde a gente senta para compartilhar as coisas, além do alimento. Onde a gente senta para compartilhar as experiências. Então, quando diz a respeito do o rei estar à mesa, está dizendo o seguinte: olha, quando eu tenho momentos de comunhão com o rei, e fala, o meu nardo espalhou a sua fragrância, está falando a respeito de adoração. O nardo era um perfume. A palavra do Senhor em Apocalipse, ele apresenta as orações dos santos ele apresenta como um incenso. O nardo fala a respeito de adoração. Então, aqui nesse texto, a palavra ela nos diz o seguinte, que quanto maior a nossa comunhão e revelação do Senhor, mais o nosso espírito vai conseguir adorar a Ele.
Porque se nós não conhecermos quem Ele é, se nós não tivermos uma revelação de quem o nosso Deus é, se nós não tivermos comunhão com Ele, se nós não conhecermos e quisermos passar tempo com Ele, como que eu posso adorá-lo? Adorar a Deus é muito mais do que música. Adorar a Deus, você pode adorar sem música. Você deve adorar sem música. Nós adoramos a Deus com a nossa forma de viver. Como, Gu? Se você conhecer a Ele, se você tiver tempo com Ele, você vai saber. Com a sua forma de pensar, sua forma de viver, com aquilo que você faz em relação a alguém, com aquilo que você deixa de fazer. Quando o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. Quando eu tenho comunhão com o meu noivo, eu o adoro. O meu espírito o adora. E a Bíblia, ela nos conta, e a Bíblia ela é tão incrível, porque ela traz pelo menos 2 exemplos que eu quero ler com cada um. Abra suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Esse texto nós lemos alguns domingos atrás. Lucas, no capítulo 7, ele conta a história de uma pecadora. Olha só o que diz do versículo 36 ao 38 de Lucas 7. Diz assim na minha versão: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés e, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Olha onde Jesus estava, no versículo 36. Ele estava na casa de um fariseu e ele se sentou à mesa. Jesus estava à mesa e uma mulher que não tinha nem nome, ela era chamada pecadora. Ela vem diante de Jesus e ela chora aos pés de Jesus e ela derrama o seu perfume sobre Jesus. E aquele cheiro enche aquele ambiente. Essa é uma pessoa. Vai comigo ali no Evangelho segundo João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 12 de João. Do capítulo 12 de João. Diz assim na minha versão, João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Duas mulheres, quando estavam à mesa com Jesus, quando elas estavam em comunhão com Ele, quando elas viram quem Ele era, quando elas experimentaram de Jesus,
Quando elas viram Ele, elas ouviram a voz dEle, elas tocaram Ele, elas conheceram Ele, e diante daquilo que elas conheceram, elas pegaram tudo de mais precioso que elas tinham, que era o perfume, e elas derramaram sobre Jesus, e aquele perfume derramado encheu o ambiente onde elas estavam. A adoração verdadeira, ela vem da revelação de quem Cristo é. A gente não consegue adorar a Deus se a gente não entender quem Ele é. A gente não consegue fazer esse tipo de ação. A gente não consegue entregar diante de Deus todo o nosso coração se a gente não entender quem Ele é. Há muitos anos atrás falava-se, a partir desse texto, de um termo chamado adoração extravagante. E adoração extravagante, então muitas vezes as pessoas iam à igreja e elas choravam e elas se derramavam. E aí os louvores duraram 15, 20 minutos, às vezes só dizendo a mesma palavra. E as pessoas tinham aquilo como adoração extravagante. E eu quero te dizer nessa noite que a adoração extravagante, ela vem de um coração que está contrito e quebrantado diante do Senhor. E que sabe quem Ele é. Porque tem passado tempo com Ele, sabe quem Ele é, e por isso dedica a Ele tudo de mais precioso que se tem. A adoração verdadeira, ela só é possível se nós sabermos a quem nós estamos adorando. Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para você? A gente não consegue adorar a Deus verdadeiramente se a gente não entender quem Ele é. Vamos voltar ali no texto de Lucas 7, para a gente ver isso no texto da pecadora. Lucas 7, olha o que diz ali no versículo 47. Falando aquele fariseu, disse a ele o seguinte: eu te digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ela conheceu a Cristo, aquele que podia mudar a história dela. Aquele que podia transformar a sua vida de uma pecadora para alguém do reino dele. De pecadora para filha amada. Eu estou escura, mas eu sou bela. Quando ela entendeu, quando ela estava à mesa com Cristo, ela entendeu que Ele era aquele que poderia perdoar os seus pecados. E por isso ela se derramou diante dele. Olha o que diz ali em Marcos 14, o versículo 8 e 9. Quando foram então perguntar a Jesus por que é que ela então fez isso, ela poderia ter vendido todo aquele perfume e ter dado aos pobres. Olha o que Jesus disse ali então nos versículos 8 e 9. Ele diz assim: ela, Maria, fez o que pôde. Ela derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então ali Jesus disse assim: olha, ela fez o que ela pôde, porque ela sabe quem eu sou. E olha só o que diz então agora sim, vamos voltar ali em Lucas 10. Mas como aqui nesse texto, a gente não vê Maria sabendo quem Jesus é, ou como naquela pecadora que ele falou a respeito dos pecados perdoados. Olha o que diz ali em Lucas 10, o versículo 42. E aquele texto é o texto que a gente conhece, quando Marta e Maria estavam em casa, Jesus foi visitá-los, e a Marta então andando de um lado para o outro, e ela chama a atenção de Jesus e fala: mestre, faz aqui para que a Maria me ajude. E olha o que Jesus respondeu para ela no versículo 42. Olha no versículo 41, ele respondeu assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas.
Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não vai lhe ser tirada. Maria, ela sabia quem Jesus era. Maria havia estado na casa de Jesus. Maria havia ouvido aquilo que Jesus tinha para dizer. Maria, depois, ela viveu uma experiência sobrenatural com Cristo, porque o seu irmão Lázaro morreu. 3 dias ele estava sepultado, e aquela Maria, ela estava ali angustiada, e quando viu Jesus vindo, ela correu ao seu encontro, ela apenas o abraçou e chorou, mas ela depois pôde contemplar com seus olhos que Jesus é aquele que traz vida àquele que está morto. Ele é aquele que restaura aquilo que está quebrado. E então, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, ela viu com os seus olhos aquilo que Deus fez na vida de Lázaro. Ela sabia quem Jesus era. E quando Jesus entrou na casa dela, quando ele entrou então naquela semana em que ele seria crucificado, Maria então olhou para ele e falou assim: eu sei quem o Senhor é, por isso então eu vou te adorar, eu vou derramar o meu perfume sobre ti, e dessa forma eu vou te adorar, porque eu sei quem o Senhor é. Só dessa forma, só conhecendo quem Ele é que a gente pode adorá-lo de verdade. Só conhecendo quem Ele é, a gente pode entregar tudo de valor que nós temos aos pés dele. As duas encontraram Jesus à mesa. E a noiva, ela olha para o rei e ela fala assim: quando eu estou à mesa com ele, quando eu estou nos aposentos com ele, eu o adoro. Eu o adoro. Eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar no meio de uma conferência. Eu não preciso estar no meio de um congresso. Eu não preciso ter outras pessoas. Eu só preciso dele. Elas só tinham ele. E mesmo assim elas adoraram a ele, entregaram a ele tudo que ele tinha. Nós só podemos adorar a Cristo se nós tivermos uma revelação de quem Ele é. E quem é esse nosso noivo? Ele é como uma bolsa de mirra entre os meus seios. A bolsa de mirra era um presente muito caro. A mirra é aromática, é um perfume. E somente pessoas muito ricas usavam isso. Nós estamos falando num contexto rural. Pessoas que trabalham debaixo do sol. Pessoas que trabalham debaixo do sol quente. Antes do sol nascer, depois do sol se pôr, elas vão deitar. Nós estamos falando de pessoas, então, que aquelas que tinham uma bolsa de mirra, era como um perfume na época. E elas andavam com aquele perfume, e elas podiam então cheirar bem, enquanto os outros cheiravam mal. Mas a mirra também servia para embalsamar mortos. Era um dos componentes, era uma dos itens que eram usados para embalsamar mortos. E aqui, mais um paradoxo nessa história de salvação. Nós temos o perfume, que é algo doce, que é algo agradável. Mas nós temos a questão da morte. E quando fala entre os seios, está dizendo no coração, próximo ao coração. Então, o meu amado, ele é para mim como uma bolsa de mirra junto ao meu coração. Qual é o presente caro que lembra a morte que Cristo nos deu? É a sua cruz. É a sua salvação. É a sua graça, é a sua misericórdia sobre a nossa vida.
Então, quem é Cristo para nós? Como eu posso adorá-lo? Cristo para nós é aquele que nos entregou a sua vida. Sendo Deus, não julgou, como diz ali em Filipenses no capítulo 2. Mesmo ele sendo Deus, não julgou que era isso algo que ele deveria se apegar, mas se humilhou e como homem ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. A noiva compreende e medita na cruz de Cristo e reconhece e valoriza esse sacrifício e amor que ele fez por nós. Se a gente estivesse no cinema, vendo um filme, onde o mocinho então na última cena, quando a mocinha está para tomar um tiro do bandido, e ele pula na sua direção, e ele empurra a mocinha e toma tiro no lugar dela, nós íamos falar assim, que romântico, que amor. O nosso amado fez isso por nós. Mas não foi um tiro que é rápido. Foi morte de cruz, dolorosa, por asfixia, pendurado pelas mãos, com seus pés perfurados, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, tendo sido batido, tendo sido humilhado. Quando teve sede, deram vinagre. Para saber se ele estava vivo, furaram a sua lateral. E ele, enquanto estava ali, ele falava, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. E ele olhava para mim e para você. Esse é o presente caro que o nosso noivo nos dá, que nós devemos valorizar, que nós devemos guardar no nosso coração, que nós devemos meditar, que nós devemos agradecer, que nós devemos buscar entender. Peraí, deixa eu buscar entender o que isso significa. Deixa eu ver o que a palavra nos diz. E quando eu começo a ter esta revelação do que a palavra nos diz a esse respeito, eu posso então adorar a Ele. Quando eu digo a Ele que a bondade dEle me acompanha, eu vou entender o que é essa bondade. Uma bondade que não deixa com que o castigo que vinha sobre a minha vida venha, mas na verdade venha sobre Ele. Então o Senhor, eu que merecia estar ali, o Senhor tirou isso de mim. E o Senhor levou sobre a sua vida. Por isso eu te louvo e eu te adoro. Mas ele não é só a bolsa de mirra. Antes de falarmos sobre o outro, no texto diz que a bolsa de mirra que está nos seios durante a noite. E a noite é quando nós estamos passando pela tribulação. A noite é quando nós estamos passando pela luta. A noite é quando nós estamos passando pelo momento de tentação. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Essa convicção, ela deve alimentar a nossa alma nos momentos de tentação e provação, que são as noites que a gente passa. No momento da noite, nós devemos guardar isso no nosso coração. E a gente vê que Davi, ele entendeu muito isso. E olha o que diz ali no Salmo 23, salmo tão conhecido para todos nós. Olha o que Davi diz no versículo 4. Ele diz assim, na minha versão, mesmo quando eu andava
Não, desculpa, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou seja, quando eu passar pela noite, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha só o que diz no Salmo número 3. Outro salmo de Davi. E Davi, ele escreveu esse salmo enquanto ele estava fugindo do seu filho Absalão. Quando ele estava em processo de fuga, passando por tremenda dificuldade, angústia, por uma noite muito escura na sua vida, ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Essa é a convicção que nós devemos ter. O nosso amado, ele nos deu um presente caro, que é a sua morte na cruz. Se ele nos deu isso, como foi dito hoje pela Sandra, você acha que ele não vai estar com você na sua dificuldade? Você acha que ele não está nesse momento difícil para te amparar? Tenha essa convicção, porque é esse quem é o seu amado. Mas ele não é só uma bolsinha de mirra, ele também é um ramalhete de flores de rena, das vinhas de Engedi. E a rena, nós conhecemos naquelas banquinhas da praia que faz tatuagem de rena, nós sabemos da cor vermelha, mas a rena também, ela era usada como enfeite de cabelo. As flores de rena, eram usadas como enfeite para as mulheres. E Engedi era um oásis no meio do deserto. Era um lugar onde os pastores levavam as ovelhas para tomar água. Quando nós conhecemos, quando o noivo ele é revelado a nós, nós descobrimos que ele é belo, fonte de prazeres. Isso a Pata falou na terça-feira. E de descanso. O nosso amado, ele não apenas nos entregou a salvação, não apenas entregou aquele presente caro para nós, como ele ainda é belo. Ele é um lugar de descanso. Lembra onde o Senhor faz descansar as suas ovelhas no sol do meio-dia. E ele é uma fonte de prazeres. E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que eu acho que vai mudar a perspectiva de muitos, porque mudou a minha perspectiva. Abre comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Isaías, no capítulo 52, é um texto conhecido talvez por muitos, se não todos, onde o texto ali, ele fala a respeito do servo sofredor. E ali, Isaías 52, ele vem e traz então a respeito da ação de Cristo, ele revela a nós Cristo, quanto no seu papel de Salvador, quanto no seu papel daquele que então sofreu o castigo que nós deveríamos ter sofrido. Por isso, então, ele é o servo sofredor. E olha o que diz ali no versículo 14 do capítulo 52 de Isaías. Diz assim na minha versão: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. E olha o que diz no versículo 53, que continua descrevendo a Cristo, nos versículos 2 e 3. Diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. E olha aqui, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem
escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então aqui a palavra ela apresenta Jesus quando ele estava nos entregando aquela bolsa de mirra. Apresenta Jesus quando ele estava então no ápice do seu sofrimento. Apresenta Jesus então como um homem que não tinha beleza nenhuma, não havia nada nele que nos interessasse. Ele até diz aqui no capítulo 52, que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Não sei se todos assistiram A Paixão de Cristo do Mel Gibson, mas quem não assistiu, assista. Talvez é o mais perto que a gente vai conseguir imaginar do que esse texto diz. Jesus ele foi batido. Jesus ele foi submetido a coisas terríveis, a ponto dele não parecer como um homem, não parecia um humano. Ele se tornou irreconhecível. Não havia nele qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Esse é o servo sofredor. Esse é o Cristo que tantos nós ouvimos e falamos. Lucas no capítulo 24, do versículo 15 ao 16. É um texto que nós conhecemos como o caminho de Emaús, quando então os discípulos estavam a caminho de Emaús. E no versículo 15 ao 16, do capítulo de 24 de Lucas, diz então, antes que Jesus estava andando com... Então, no versículos 15 e 16, diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Discípulos de Jesus estavam andando pela estrada, Jesus se chegou a ele, mas eles não o reconheceram. E olha o que diz no versículo 30 e 31. Mas quando Jesus estava à mesa com eles... De novo, ele estava à mesa com eles. Tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Volta um pouquinho no Evangelho segundo Lucas até o capítulo 9. Olha o que diz ali nos versículos 28 e 29 de Lucas 9. Lucas 9, versículo de 28 diz assim na minha versão: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E por fim dessa parte, vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 19. Olha o que diz ali em Apocalipse 19, dos versículos 11 ao 16. Apocalipse 19, de 11 a 16, diz assim na minha versão: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e o nome que só ele conhece e ninguém mais. E ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. E os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações.
Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gu, por que a gente leu todos esses textos? Porque nós estamos conhecendo, ou nós estamos acostumados a ouvir que Jesus, ele era um homem de dores. Nós estamos acostumados a ouvir que Jesus era um homem que não tinha beleza nenhuma. Mas nós estamos agora vendo com esses textos que esta é a visão de Cristo antes dele ser glorificado. Porque Jesus, quando ele foi glorificado, quando o Senhor revelou ali aos discípulos a quem Jesus era, eles viram diante dele a glória de Deus. E eles puderam ver então um resplendor, eles puderam ver então algo que eles não viam antes. E a palavra ali em Apocalipse, no capítulo 19, fala de um homem com olhos como de fogo, fala de um homem que é um homem que vem com glória, que ele vem com poder. Então, quando nós temos a verdadeira revelação de quem o nosso noivo é, nós vemos que ele é lindo, que ele é belo. Por quê? Porque ele é a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus, ela é maravilhosa, é a glória de Deus. É a glória daquela que você e eu não podemos ver sem sermos consumidos. Mas quando nós vemos o Filho, quando nós vemos o Cristo, nós encontramos a glória de Deus. Por isso que Ele é belo. Por isso que Ele é uma fonte de prazeres. Por isso que Ele é um local de descanso. Quando nós conhecemos a este Cristo, quando nós conhecemos a face desse nosso noivo, nós o adoramos com todo o nosso ser, não é? Domingo passado, o Dico nem sabia disso tudo, e ele trouxe um corinho antigo, eu nem conhecia, onde ele falava: abre os meus olhos, Senhor, eu quero tanto te ver. Abre os meus ouvidos para te ouvir. Eu quero dizer que eu te amo. O Senhor está chamando a sua igreja para abrir os olhos para ver Ele. Para a gente poder conhecer a Ele. Para a gente poder estar diante dEle. Para a gente poder ouvir o que Ele tem para dizer. E dessa forma, mesmo que a gente passe por um vale tão escuro como a sombra da morte, nós não vamos temer, porque Ele está conosco. Mesmo nessa situação toda, nós poderemos confiar em quem é o nosso amado. E quando eu começo a ter essa convicção de quem Ele é, eu passo a me tornar inabalável. E não é dizer que as lutas não vêm. Não é dizer que as coisas não vão acontecer. Não é dizer que a gente não vai ser moído, que a gente vai ser como a Gra fala. Não é que a porta é estreita, só passa o pó. Mas eu vou permanecer. Eu vou perseverar. Eu vou prevalecer. Por quê? Porque o meu noivo, Ele me entregou um presente que é tão especial, que foi a sua vida. Ele se fez carne. Ele desceu, Ele andou entre nós. Sabe, mulheres que o conheciam, e uma delas, ela não tinha nem nome, porque ela era chamada de pecadora. Essas pessoas que estiveram com Ele à sua mesa, elas não tiveram dúvidas, elas pegaram aquilo que elas tinham de mais precioso e derramaram sobre Ele. Elas fizeram uma adoração a Ele, sabendo quem Ele era. E esse meu noivo, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele não é feio,
Jesus, ele estava desfigurado pelo nosso pecado. Jesus, ele estava moído pelos nossos pecados. Mas o Senhor, ele é belo. Nós acabamos de ler tantos versículos dizendo que o nosso noivo, ele é belo. Ele é lindo. A Bíblia, ela não se contradiz. Mas é importante a gente entender que para nós vermos a beleza dele, nós precisamos conhecê-lo glorificado. Conhecer a esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. Um rei de todo o universo. O nosso noivo, ele é belo e glorioso. E nós devemos anunciar essa beleza e glória a todos. Essa é a beleza do nosso Deus. Essa é a beleza do nosso noivo. É esse quem nós devemos conhecer. E quando a gente conhecer, a gente vai ficar igual aquele namorado bobo que tira a carteira, olha a foto e fala assim: é a minha namorada. Ou aquela namorada que vai tirar foto, vai mostrar para as amigas, falar: esse é o meu namorado. Esse é o meu noivo. Essa é a minha noiva. E vai poder anunciar este noivo àqueles que não o conhecem. O mundo vê o nosso noivo muito feio. É anunciado um Deus muito duro. É anunciado um Deus que não o ama. As pessoas criam na sua cabeça uma imagem de Deus às suas perspectivas. E elas olham e falam assim: mas Deus é assim ou Deus é assado? Quer saber como Deus é? Procure conhecê-lo na sua palavra. Queridos, na terça-feira foi muito bom. Porque na terça-feira foi ensinado a nós a respeito desse Deus maravilhoso. Desse Deus que, apesar das nossas falhas, Ele nos ama. E Ele sabe que nós temos falhas. Mas a sua misericórdia se renova sobre nós toda manhã. Por isso é importante nós então, para terminar, nos lembrarmos que a comunhão permite a revelação do noivo. É investir tempo com Cristo que nós vamos saber quem Ele é. É a revelação dele vai gerar em nós uma adoração verdadeira. Que a cruz revela o seu amor, que é tão precioso para nós. Que o seu amor nos sustenta em todas as situações, por mais densa noite que você esteja vivendo, Ele continua te amando, e Ele vai te sustentar, e vai te fortalecer. E esse amor revela a sua beleza e a sua glória. E que essa beleza e glória, ela não deve ser guardada só para nós, mas a gente deve anunciar a todos aqueles que precisam. Amém?